Sou Maria Cristina Castilho Costa, mais conhecida por Cristina Costa, sou socióloga de formação, me especializei em Sociologia da Arte e Sociologia da Comunicação, trabalhei sempre com a imagem, até que em 2000, quando presidente da Comissão de Biblioteca da ECA, eu conheci o Arquivo Miroel Silveira. O Arquivo Miroel Silveira, constituído de documentos de censura prévia ao teatro de 1930 a 1970, da censura prévia ao teatro no estado de São Paulo, é uma riqueza inquestionável do ponto de vista artístico, do ponto de vista documental, do ponto de vista histórico. E esse material estava absolutamente virgem na biblioteca, porque ele pertence ao Arquivo do Estado, mas o professor Miroel Silveira o havia resgatado, provavelmente do desaparecimento, e trazido para sua sala no Departamento de Artes Cênicas. Esse prédio, quando foi reformado, passou essa documentação toda para a biblioteca. Como socióloga, como amante da liberdade de expressão, da expressão artística, eu achei que não podia ficar imune àquele arquivo tão rico esperando uma organização, uma pesquisa. Então eu iniciei em 2000 uma pesquisa individual para a primeira catalogação dessa documentação, para a primeira análise do que havia e a criação de uma base de dados. Desde lá eu não parei mais. Nós, depois, terminado esse primeiro projeto, nós fizemos um projeto temático com a colaboração da professora Mayra Rodrigues Gomes, da professora Roseli Fígaro, e nós, então, começamos a estudar a censura e a documentação e a história do teatro. E foram proliferando todos os projetos de pesquisa e começaram a vir os bolsistas de iniciação científica, os mestrandos, os doutorandos, o projeto foi se enriquecendo, nós fomos vendo o quanto era importante recuperar essa memória do teatro em São Paulo, e que na época não era apenas o teatro em São Paulo, era o teatro no Brasil, porque São Paulo foi pioneiro nos anos 40 e 50 de toda a revolução da dramaturgia e da encenação teatral no Brasil. Então, na verdade, era a memória da grande revolução dramatúrgica e teatral do Brasil. Então, nós temos no arquivo textos em italiano, em espanhol, em inglês, em árabe, em yiddish, em lituano, e também todos os autores brasileiros, o nascente teatro brasileiro. Então, esse material é riquíssimo. Essa mudança de rumo na minha carreira e no meu trabalho de pesquisa foi decisivo. Quer dizer, eu deixei de trabalhar com a imagem e passei a trabalhar com documentação, com memória e com textos escritos, com textos dramatúrgicos. Mas procurei estudar a fundo a censura e as suas consequências para o desenvolvimento das artes e da comunicação. O segundo passo importante que eu dei em relação a esse estudo foi ter percebido a grande influência e a grande relação que existia entre o teatro português e o teatro brasileiro. Quando nós criamos a base de dados, havia uma área que era destinada à nacionalidade do autor do texto que nós tínhamos no arquivo. E era muito difícil distinguir os nomes brasileiros e os nomes portugueses, mesmo porque, fora aqueles grandes dramaturgos que ficaram para a história, toda essa memória que nós estávamos recuperando dizia respeito
a outros autores que não tinham ficado na história e, portanto, que nós não tínhamos quase informações. Eram pessoas que tinham escrito, mas que nem tinham publicado seus textos. Então, com o intuito de saber quais eram brasileiros e quais eram portugueses, porque nós sabemos que o nosso teatro vem de Portugal, né? O primeiro teatro brasileiro era, na verdade, português. Então, com o intuito de saber quem era brasileiro e quem era português, eu fiz o meu pós-doutoramento na Universidade de Coimbra, pesquisando a documentação da Torre do Tombo, para saber o que é que havia sobre censura, sobre os processos de censura prévia ao teatro em Portugal e tentar saber e distinguir quem eram esses autores portugueses. E foi aí que eu percebi não só o grande trânsito que havia entre o teatro português e o teatro brasileiro, como eu pude perceber a íntima relação que havia entre o governo do Salazar e o governo do Getúlio Vargas, que foi quem instituiu esse arquivo que hoje nós denominamos de Arquivo Miroel Silveira, sob guarda da Biblioteca da ECA. Então, nós pudemos ver que, na verdade, esse modelo de governo totalitário, de caráter populista, de caráter conservador, que havia tanto no Estado Novo português quanto no Estado Novo brasileiro, esse modelo havia criado também um modelo de censura. E que esse modelo era muito parecido lá e aqui, o que mostrava que havia um trânsito não só de companhias teatrais, de textos dramatúrgicos, mas também de um modelo de governança, de um modelo de poder, né? Getúlio Vargas havia copiado não só o nome do seu governo, do governo salazarista, isto é, Estado Novo, mas havia também copiado os recursos de poder autoritário, etc. Hoje nós temos um núcleo de pesquisa. Congregamos mais de 30 pessoas em diferentes níveis de carreira acadêmica, de pesquisa universitária. Mas é um grande grupo e nós estamos hoje nos dedicando também a estudar a pesquisa, estamos nos dedicando a estudar a censura na atualidade. Isto é, não só essa censura que havia no Estado Novo, que era uma censura burocrática e estatal, mas também a censura hoje, que é indireta, de certa forma privatizada, que se dá através de outros caminhos que são muito importantes de serem estudados, analisados e que nós possamos avaliar as suas consequências na produção artística. Então, nós estamos atualizando a pesquisa, levando para o campo não só do teatro, mas também do jornalismo, também da publicação de livros, também da música, enfim, aonde houver uma tentativa de restrição à expressão individual, à expressão artística e cultural, nós estaremos estudando como é que ela é feita. Há ainda uma última linha de pesquisa que é a opinião pública. Nós percebemos, desde o início das nossas pesquisas, que a censura não existe apenas como uma iniciativa do Estado, como uma iniciativa autoritária de um governo estabelecido, mas que, na verdade, a censura ela resulta também de um certo anseio da população, né? Então, a censura no Brasil sempre ocorreu com apoio da legislação e com apoio da opinião pública, principalmente aquela censura que diz respeito às chamadas diversões públicas, quer dizer, o teatro, o cinema, a televisão. Então,
nós percebemos que a opinião pública muitas vezes estimula o poder a coibir as formas de expressão. Então nós estamos fazendo um levantamento também da opinião pública sobre a censura na atualidade. Nós acreditamos que a opinião pública seja uma força política. É a forma como a sociedade se organiza e acaba criando um certo pensamento comum a respeito de determinados temas. Então, nós temos procurado ver o que pensa a população. Que população é essa? Não só os formadores de opinião, os artistas, os críticos, os professores, os jornalistas, mas também o homem comum, aquele que ouve falar de censura e acaba formando uma opinião a respeito dela.